Justiça absolveu os 7 réus envolvidos no caso da morte das 10 crianças das categorias de base do Flamengo em 2019. Pessoal, entre várias irregularidades discutidas aqui no livro da Daniela Arbex, que também escreveu sobre o caso da Boate Kiss e também do caso de Mariana, retratou muito bem a aflição das famílias e as situações que culminaram na tragédia, uma sucessão de erros que resultou no falecimento desses 10 futuros jogadores do Flamengo, de classe média baixa, de família simples e cuja família depositava toda a esperança nesses garotos, nessas crianças. Então eles viviam em containers e, pasmem vocês, não havia controle de proteção de incêndio, saída de emergência, havia materiais inflamáveis. O Flamengo não deu amparo para as famílias, nenhum jogador, nenhum dos sobreviventes ficaram no Flamengo, então simplesmente não continuaram no Flamengo. Isso tudo é retratado no livro da jornalista. Entre outras situações muito graves, o reparo do ar-condicionado, que tudo se originou de um curto-circuito de um dos aparelhos de ar-condicionado que havia sido reparado de acordo com as notas fiscais, mas tudo leva a crer que o serviço não foi executado, mas foi pago. E tudo isso conforme dados da perícia, pessoal. Então, tem um trecho aqui interessante do livro da Daniela Arbex que eu vou falar para vocês agora. Olha, no escopo da proposta orçada em R$ 8.550 para a execução do reparo do aparelho do ar-condicionado, estava fornecimento e instalação do quadro com barramento trifásico, remanejamento das instalações aparentes e retirada das gambiarras do antigo centro de excelência. Então o termo gambiarra aparece textualmente na proposta. Vejam vocês. Então, foram emitidas 2 notas fiscais, a primeira de 25 de maio de 2018, com o valor de R$ 4.275. No documento fiscal, na área destinada à descrição do trabalho, constava fornecimento e instalação de sistema elétrico no futebol de base. A segunda nota foi emitida, está datada de 1º de outubro de 2018. Embora o serviço tenha sido faturado, ele não foi executado. Pelo menos foi o que disse José Augusto Lopes Bezerra, representante da empresa Anexa Energia Serviços de Eletricidade Limitada. Então, para surpresa, em inspeção realizada no local da data 19 de fevereiro de 2019, 11 dias após o incêndio, verificamos que o objeto do contrato 15.1/18-PA não havia sido realizado e as instalações continuavam as mesmas de quando a inspeção fora realizada, em registros fotográficos de antes e depois do evento, que culminou na morte de 10 adolescentes. Podemos perceber que o serviço que a empresa CBI foi contratada, para a qual foi contratada, não foi realizado, mantendo o mesmo alto grau de risco de antes verificado. As tais gambiarras elucidadas na proposta ainda estavam claramente no local, conforme apresenta a imagem. Pessoal, olha só o que levou o Flamengo a fazer diante disso. Então, ele também acrescentou que o quadro de proteção instalado no local não atendia a nenhuma norma de segurança, com disjuntores fora do padrão, fiação mal dimensionada e alto grau de riscos. Depois da confecção desse relatório, enfim, a Anexa foi contratada pelo Flamengo em 31 de maio de 2019
para fazer as adequações, para fazer a adequação das instalações elétricas do Ninho do Urubu. Quase 6 meses após a assinatura do contrato, o presidente do clube, Luiz Rodolfo Landim, enviou para o representante da empresa uma notificação de rescisão do contrato de prestação de serviços por inadimplemento, ou seja, por não cumprimento das obrigações pactuadas por parte da anexa. O Flamengo pediu ainda o ressarcimento dos valores pagos pelo clube na ordem de R$ 79.725,60. Por sua vez, vejam só, José Augusto Lopes Bezerra ingressou em juízo contra o Flamengo, cobrando R$ 586.900 do clube a título de danos morais e materiais por rescisão sem justa causa. Bezerra também acusou uma pessoa ligada à agremiação de ter cobrado mesada para a execução do contrato. Segundo a representante da anexa, a recusa em fazer tal pagamento teria gerado o fim do seu contrato com o Flamengo. Não aceitou a propina, vamos encerrar o contrato. A alegação de Bezerra levou o Flamengo a realizar uma interpelação judicial criminal no 16º Juizado Especial Criminal, com o pedido de que o representante da anexa apresentasse provas de suas afirmações. O procedimento segue baixado. Já a ação da Nexa Energia contra o Flamengo segue em trâmite na 6ª Vara Civil do Rio. Pessoal, isso é só um dos detalhes. O livro tem quase 300 páginas. Vale a pena, elucida bem o que aconteceu lá. Detalhes bem concretos. E vale a pena ressaltar também que o Flamengo, naquele momento, construiu um CT de 33 milhões de reais e deixou as crianças em situações subhumanas. Então, tudo combinou para que resultasse nessa tragédia. Pessoal, eu empresto o livro para quem quiser, para quem tem interesse. Tá? O julgamento culminou, enfim, na absolvição, se eu não me engano, em primeira instância, dos 7 envolvidos na morte dos futuros craques do Flamengo, que está do nosso país. Certo? Lamentavelmente, assim como o caso da Boate Kiss, mais uma vez, tá? Isso deveria ser levado por todos os órgãos de imprensa. Infelizmente, só tem informações concretas quem leu o livro ou quem acompanhou o julgamento desde o início. Pessoal, um grande abraço, tenham uma excelente quarta-feira. Depois dessa péssima notícia, vamos aguardar os desdobramentos. Houve manifestações do órgão, da organização dos familiares dessas crianças, claro, emitiram uma nota em repúdio ao resultado do julgamento. O juiz alegou provas ainda insuficientes. Então vamos continuar aguardando. Um grande abraço a todos.